Depois de empate contra a equipe do Bragantino, o Flamengo vira a chave e agora o pensamento é na vitória contra a equipe do Palestino na próxima terça-feira no Chile. Tite pede desculpas para Igor Jesus no vestiário depois de substituir o atleta ainda na primeira etapa, e Arrascaeta e Everton Cebolinha devem estar à disposição do treinador Tite para a partida contra a equipe do Palestino, lá no Chile, um jogo extremamente difícil. Eles que ficaram fora da partida contra o Bragantino devem ser relacionados para o jogo contra a equipe chilena. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se. É muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, solta a vinheta, Isaac. Meus amigos, Flamengo empatou ontem contra a equipe do Bragantino, um jogo que a gente já esperava, que é um jogo difícil, né? Historicamente, quando o Flamengo enfrenta a equipe do Bragantino no Nabi Abichedi, tem dificuldades, e ontem não foi diferente. Teve muita dificuldade o Flamengo, principalmente na primeira etapa. Na segunda etapa, o Flamengo conseguiu desempenhar um futebol um pouco melhor e chegou até o empate. Algumas questões da partida de ontem, como vocês bem sabem, podem ocasionar danos ainda maiores ao Flamengo. As falas do Spindel e também do Marcos Braz, eles podem ser aí denunciados ao STJD, tá? A Associação de Árbitros quer essa denúncia, enfim, vai pedir essa denúncia para que eles possam ser julgados pelo STJD e, quem sabe, ser até punidos, né? Algumas pessoas avaliaram que eles alegaram coisas graves e outras apenas que foi um comentário referente, no calor do jogo, referente os erros que aconteceram na partida de ontem contra a equipe do Bragantino. Logo após o jogo, o Bruno Spindel pediu a palavra, e no final da partida, tanto o Spindel quanto o Marcos Braz foram à coletiva de imprensa. Não foi o Tite, não foi os jogadores, foram os dirigentes do Flamengo que foram falar em nome da instituição por tudo que aconteceu. O fato é, ainda há uma discussão. O PC de Oliveira, né, que eu acho que é horrível comentarista, era um horrível árbitro, enfim, falou que foi falta lá do De La Cruz. Eu particularmente, porque houve um claro toque. Eu não vi claro toque. Eu não vi, nenhuma imagem mostrou que o toque foi claro a ponto de desequilibrar o Pedro Henrique, né? E outra questão foi da penalidade claríssima que não foi marcada em cima do Luiz Araújo. O Flamengo vem fazendo um dossiê, porque contra o Botafogo teve a falta do Fabrício Bruno, que não foi marcada, e agora uma falta muito menor, né? O VAR acabou analisando e foi marcado aí, anulando a expulsão que seria do Lucas Cândido, o jogador da equipe do Bragantino, tá bom? Aconteceu um fato na primeira etapa, um fato curioso. O jogador da base do Flamengo, o Igor Jesus, ele entrou como titular, mas não estava bem no jogo, não estava se achando. Até um presente momento da primeira etapa era considerado por muitos o pior jogador em campo. E aí o que o Tite fez? Beirando aos 35, 36 minutos da primeira etapa, ele tirou o Igor Jesus do gramado. Ele já estava com cartão amarelo, estava assim um pouco afobado, e acabou que o Tite tirou o atleta de campo. Alguns torcedores acharam que o Tite poderia ter esperado um pouco mais, poderia ter aguardado o fim da primeira etapa para não expor o jogador. Fato é que o Igor Jesus foi substituído, e ao sair ele foi visto no banco de reservas emocionado e chorando, né, por conta dessa situação. Quem foi consolar o atleta foi o zagueiro Fabrício Bruno, foi lá para consolar o jogador. Acontece que chegou ao conhecimento do Tite esse fato, e no vestiário após o jogo ele teve uma conversa com o Igor Jesus, e a informação que chegou é que ele teria pedido desculpas para o Igor Jesus por ter sido substituído. Eu vou dar minha opinião. Ele foi substituído porque ele estava mal, ele já tinha um cartão amarelo, e o Flamengo não estava se encontrando no jogo. Então, assim, um jogador profissional ele precisa estar preparado para essas situações. O Tite ele poderia ter aguardado o primeiro tempo? Sim, ele poderia. Mas nesse período dos 35 aos 45 mais acréscimos, ele poderia ser expulso, ele poderia errar novamente um passe, entregar um gol para a equipe lá do Bragantino? Também poderia. Evidentemente, diferente do que aconteceu com o Estevão Soares, né, lá no Palmeiras, de que ele botou o jogador aos 30 e tirou aos 35, não, ele jogou 35 para 36 minutos, mas não estava bem no jogo, foi sacado, e o fato dele já estar amarelado
foi também um fator preponderante. Mas o Tite teve a sensibilidade, chegou ao conhecimento dele que o atleta ficou chateado, chorou lá no banco e conversou com o jogador após a partida pedindo desculpas. Eu não vejo por que pedir desculpas. Ele poderia ter explicado, eu tirei por conta disso. Entendeu? Também, se eu não quisesse explicar, também não tem obrigação nenhuma. Mas, pela humanidade ali, né, por ser um garoto iniciando a carreira, eu acho que o Tite ele fez muito bem. Agora, virada de chave, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Bragantino. Aliás, Bragantino não, volta tudo. O Flamengo vai enfrentar o Palestino. Quase, né? O Palestino na próxima terça-feira no Chile. E é um jogo que vem se tornando dramático. O Flamengo transformou esse jogo colocou um ar, né, um quê de dramaticidade nessa partida contra o Palestino desnecessário, porque o Flamengo não ganhou da equipe do Milionários, não ganhou da equipe do Bolívar, só ganhou do próprio Palestino no Maracanã e agora se vê necessário para continuar aí, para não ter mais SUS, para continuar apenas dependendo de si próprio, né, a classificação, essa vitória contra a equipe do Palestino na terça-feira, mais a torcida do Flamengo está com o pé atrás, porque o Flamengo não vem jogando bem e já estão prevendo dificuldade nesse jogo contra o Palestino na próxima terça-feira. O Flamengo vai ter a volta de Arrascaeta e Cebolinha, né, que ficaram fora das últimas partidas. A dúvida é, o Tite vai colocar os jogadores que estavam parados já como titular ou vai manter o Bruno Henrique, vai manter o De La Cruz um pouco mais adiantado, que por sinal, De La Cruz está jogando demais. Essa é a dúvida que para. Entretanto, por mais que eles não entrem jogando, eles vão ter. O Flamengo vai ter no banco de reserva os dois atletas, tá bom? Tanto a Arrascaeta quanto o Cebolinha, além do Gabriel Barbosa, que na partida de ontem contra o Bragantino, ele sequer entrou no jogo. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, isso é importante pra caramba pra gente. É muito importante para o nosso crescimento. Baixe o aplicativo da S1 Live e concorra a prêmios. Toda segunda-feira, uma camisa oficial no programa Na Área com Mauro César Pereira. E toda semana, você participando do nosso bolão, você pode ganhar até R$500 em prêmios. Um forte abraço para você. Eu sou Jonas Stelma, essa é a S1 Live. Tamo junto, saudações. Valeu!